No vídeo de hoje a gente vai estar explorando aí, né, meio que o início de todo um processo de treinamento de IA, né? Então, inicialmente, a gente vai estar fazendo, explorando, né, os formatos de dados e as fontes de onde a gente pode estar extraindo dados para treinar aí as nossas futuras IAs. Então, vamos lá, né? A gente tem aí quatro principais formas de dados, né? Dados estruturados, dados não estruturados, dados semi-estruturados e metadados, né? Para começar, né, eu vou começar aí da esquerda para a direita. Dados estruturados são o seguinte, né? São dados que eles aderem, né, de certa forma, a um modelo pré-definido que especifica como que o dado tem que ser armazenado, processado ou acessado. Então, como exemplo, aí a gente tem basicamente, sei lá, um Excel ou às vezes algum arquivo, alguma base SQL. Dados não estruturados são dados que não têm ali, né, um formato pré-definido ou que não tem, né, uma organização de uma certa forma, né? Então, pode ser uma combinação de texto com uma variedade de dados como datas, números, fatos, textos gerais e irregularidades que vão simplesmente impedir que você faça um processamento simples disso, né? E aí isso vai incluir texto, documento de Word, por exemplo, imagens, vídeos, áudios, tudo que não envolve uma tabela, basicamente aí seria dados não estruturados. A gente tem também os dados semi-estruturados, que são aqueles dados que não necessariamente têm ali um formato fixo, mas que eles têm um certo padrão, né, a ser seguido, né? Então, eles não têm uma estrutura fixa, mas eles têm ali um padrão a ser seguido, né? Então, eles têm algumas tags, marcadores que separam, né, semanticamente os elementos e forçam, de certa forma, alguma hierarquia entre os arquivos que ali estão contidos. Então, a gente tem aí, por exemplo, o JSON, data de sensores, ou até mesmo os dados XML, mas principalmente aí o JSON e os dados de sensores. A gente tem também, né, os metadados, que são basicamente os dados sobre dados, né? Então, não é bem uma forma separada de estruturação de dados, mas basicamente eles fornecem dados sobre um determinado dado. Então, por exemplo, é muito usado, os metadados são usados, por exemplo, para entender de onde vem uma foto, alguma coisa do tipo, né? Para tipo, pegar a localização e tempo em que uma foto foi tirada. E aí todos esses dados, né, eles basicamente eles implicam, né, quando a gente está falando em treinamento, que a gente precisa de uma certa qualidade que eles tenham para a gente conseguir trabalhar com eles. E quando eu digo em qualidade, né, a gente tem aí quatro principais formas de entender qualidade. Qualidade intrínseca, né, que é basicamente o quanto a gente pode acreditar, qual é a acurácia desses dados, a reputação de onde que eles vêm, né, o quão objetivo eles são, né, para aquilo que a gente, para a tarefa que a gente quer desenvolver com esses dados. Também existe, né, uma qualidade contextual, né, que é tipo, que é basicamente diz, né, sobre o momento que aquilo foi tirado, sobre o quão completos são esses dados, se é uma quantidade adequada, né, que atende nossos valores, se realmente acrescenta valor e se é relevante como um todo. Então, fora o valor, a qualidade intrínseca e contextual, também tem a qualidade representacional. Que isso significa? Se esses dados eles são interpretáveis, fáceis de entender, consistentes e concisos. E por fim, né, depois de passar pelo intrínseco, passar pelo contextual e pelo representacional, tem o quão acessíveis são, porque de nada adianta você ter os dados se você não consegue acessar eles. E quando a gente já agora passou aí pelos formatos, né, a gente tem que ver da onde a gente pode tirar esses dados, né? E assim, basicamente é o seguinte, existe um período que a gente consegue tirar esses dados e a quantidade de dados que a gente consegue tirar. E basicamente eles estão relacionados, né? Então, ao nível de planejamento, né, quando a gente está falando aí de assistência por computadores, como CAD, CAI, CAP, CAM, né, que são design, assistente de computador por design, engenharia, planejamento e manufatura, né, e aí tem outros, a gente consegue uma quantidade de dados grande, né, de um ciclo de dias, né, com uma baixa frequência. E aí, quando a gente vai descendo a nível de operação, com o MAS, que significa Manufacturing Execution System, ou a parcela do computador, descendo aí para o CNC, né, ou então até mesmo chegando ali a nível do sensor e do atuador, né, lendo o field bus e os sensores, a gente consegue um ciclo de informações muito menor, né, de 20 milissegundos, por exemplo, a uma frequência muito maior, em dados que são uma quantidade muito menor.
Então é basicamente como se fosse assim, né? Se você quer algo mais de simulação, né? Quanto mais no nível abstrato você está, maior o nível de simulação que você está, maior a quantidade de dados que você quer, uma frequência de tempo menor, né? Num intervalo maior. Quando você desce para um nível mais de chão de fábrica mesmo, aí você consegue esses dados em tamanhos menores, num ciclo de tempo bem menor, numa frequência muito maior. Mas, via de regra, esses dados meio que seriam os mesmos. O que muda mesmo vai ser a frequência em que você vai conseguir eles, né? É, e aí, né, tem aqui basicamente como funciona o processo, né, como o fluxo de dados ao longo de toda uma cadeia de produção de uma fábrica, né. Então você tem um cliente que pede é, um determinado produto, uma determinada data de entrega, uma determinada quantidade, e aí você tem todo um processo aqui que vai passando e fazendo um fluxo desses dados, em que você pode estar extraindo todos, até você chegar ao momento realmente que você tem ali o seu produto desenvolvido. E aí, né, pode ver que é um processo complexo, passa por várias etapas, tem a parte de vendas, tem a parte de produção, tem a parte de comunicação com o cliente, a parte de operação. Todas essas coisas, elas são protocolos de comunicação que têm que ser estabelecidos, né? E a forma que esse fluxo de informação acontece, né, tem que seguir um determinado padrão, que é o RAM 4.0, né, a arquitetura referência para a indústria 4.0. Em que ela determina basicamente o seguinte, né, em um cubo 3D, né, dividido por camadas, a gente tem, no nível de hierarquia de níveis, né, representação vertical da integração da companhia. Então aqui você tem o nível de negócios, o nível funcional, você tem o nível de informação, de comunicação, integração e de, né, assets, né? Então, basicamente daqui para cima você tem que ter, não, perdoa, vou me corrigir aqui, né? A hierarquia ela está aqui nessa face aqui, né? Então em que você tem toda a conexão, né, entre negócio, work center, estação, teu controle, campo, produto. E aí você tem regras que você tem que seguir, padrões de controle de fluxo de informações, né? As camadas, elas basicamente, né, são as camadas de tecnologia da informação, de níveis individuais, né? Então, basicamente, representam a informação e a tecnologia, né, que é usada em cada nível. E no Life Cycle Value Stream, né, você tem basicamente o fluxo, né, de toda a produção, né? Então, no desenvolvimento, às vezes você vai para manutenção, na produção para manutenção e por aí vai. Então, só voltando aqui, né? Os layers, né, explicando melhor agora, eles basicamente são as 6 camadas de TI que mostram onde a informação e o controle agem. Então, em ACES são os dispositivos físicos. Integração é a conexão entre o hardware e o software. Na comunicação é a troca de dados, né, os protocolos, informação, estrutura de dados. Funcional é a função de controle. E o business são tipo as regras, decisões de negócio que acontecem, né? Nesse eixo horizontal aqui, de Life Cycle Value Stream, basicamente está representado todo o ciclo de vida de um produto, desde o desenvolvimento até, né, o descarte dele. E aqui no nível de hierarquias, é basicamente a hierarquia de uma empresa mesmo, né, que a gente está avaliando. Então, basicamente é isso, né, essa forma de fluxo de informações que a gente tem, que é o RAM4. E quando a gente vai preparar, né, dados para um IA, o que a gente tem que fazer é basicamente definir um processo, né, para justamente a gente conseguir tratar esses dados em dados interpretáveis, né? Então a gente começa com database, faz uma limpeza, joga para um warehouse, faz uma transformação, transforma em dados relevantes para a tarefa, faz meio que a mineração e a modelagem desses dados, encontra padrões, avalia eles e aí sim você tem o conhecimento acerca dos seus dados, né? Então, né, isso a gente vai explorar melhor nesse processo KDD, que é Knowledge Discovery in Database, que é basicamente o processo de descoberta de conhecimento em bancos de dados. A gente vai ver aí basicamente como funciona, né, todo esse processo de reduzir ruído, né, dos nossos dados, em aumentar a quantidade de informação que a gente tem em uma menor quantidade de dados, e todo o processo, né, todo o desafio que é, na verdade, né, é selecionar
features, né, que vão ajudar a gente a cumprir a nossa tarefa de uma forma melhor. Dessa forma, a gente encerra o nosso vídeo aqui sobre formatos de dados e fontes. E o próximo vídeo a gente fala aí sobre o processo de descoberta de conhecimento em bases de dados. Um grande abraço e fui.